Bem, e agora os tipos de backup. Tipos de backup já tem uma quantidade maior a ser estudado, tem mais detalhes a serem percebidos durante uma prova, porque os tipos já são bem maiores a quantidade desses tipos, tá? Não confundam com as formas, que é frio e quente. Então nós vamos começar a apresentar esses tipos de backup para você em casa, para você perceber quais os backups que existem aí, os tipos que você tem no mercado. Tranquilo? Então vai aparecer na sua tela, vou ler e depois irei explicar. Vamos lá? Tipos de backup. Primeiro aí é o simples, ou seja, backup de cópia. Um backup de cópia copia todos os arquivos selecionados, mas não os marca como arquivos que passaram por backup, ou seja, o atributo de arquivo não é desmarcado. A cópia é útil caso você queira fazer backup de arquivos entre os backups normal e incremental, pois ela não afeta essas outras operações de backup. Aí tem a tabelinha aí embaixo, onde ele fala o que grava, arquivos e pastas selecionados. Limpa os marcadores? Não. Compacta os dados e controla erros? Não. Detalhes. Demorada, ocupa muito espaço, não altera os atributos. Bem, no primeiro contato aí, pode ter gerado muitas dúvidas para você em casa. Primeiramente, quando ele fala assim, limpar os marcadores. Poxa, professor, o que seria marcadores? Então pode observar que eu coloquei aqui uma observação exatamente para a gente observar essa ideia de marcadores. Eu vou colocar uma teoria e vou mostrar para você em casa como que funciona esses marcadores. Olha lá. Observação. Vai aparecer aí para você. No Windows, todos os arquivos têm 3 atributos básicos. Oculto, somente leitura e arquivamento. Se esse último estiver marcado, o arquivo deverá ser copiado no próximo backup. Se o usuário modificar ou salvar o arquivo, o atributo será marcado. Novos arquivos têm um atributo marcado. Quando fazemos backup, esse marcador pode ser retirado. Bem, o que ele falou é o seguinte, se você entra nas propriedades de um arquivo que faça parte dos arquivos que você faz o backup, você entra nas propriedades através do botão direito do mouse, escolhe propriedades. Lá você geralmente vai ter 3 atributos, que é você deixar o arquivo oculto, o arquivo somente leitura, e existe um marcador chamado arquivamento. Esse marcador é uma caixinha que vem com a marquinha, vem com um vistozinho ou uma bolinha nele. Caso esse arquivo esteja marcado, significa que existe o quê? A necessidade de fazer um backup. Olha lá. Se o usuário modificar ou salvar o arquivo, o atributo será marcado. Então, se ele está marcado, é como se tivesse um aviso pedindo para fazer o backup novamente. Por quê? Porque o arquivo foi atualizado. Às vezes eu salvei um texto agora, fiz o backup dele, só que eu fui e alterei esse texto. Então, o backup já se tornou o quê? Defasado. Já é um backup que está defasado, porque eu já alterei o texto. Então, o atributo desse texto, ele vai ficar marcado. Aí, quando eu executar o backup, o marcador vai sumir, vai desaparecer. Ou seja, significa que o arquivo está totalmente atualizado. Então, fique atento nessa ideia de marcadores, que nós iremos precisar disso na aula. Tá? Esses tipos de backup envolvem muito essa ideia de limpar ou não esses marcadores. Foi claro? Então vamos voltar à tabela, onde ele falou aí, ó. Então, o backup simples é aquele backup, o próprio nome já diz, o mais simples que tem. É o famoso Ctrl+C e Ctrl+V. Você pegar lá uma quantidade de fotos que você tem e salvar em um CD. Pronto, você fez um backup simples. Então ele não tem característica nenhuma de tecnológica. Ou seja, não limpa os marcadores. Esse compactar os dados é questão se ele faz uma compactação automática e faz o controle de erros. Ou seja, ele faz um teste se o backup deu ok. Ele também não faz isso aí. Pode observar que na tabela tem não. Né? E é um backup o quê? Demorado e ocupa muito espaço. Por quê? Exatamente pelo fato de não fazer compactação de dados. Ok? E olha aí uma foto sobre o backup simples. Observa aí na sua tela.
Pode observar que no lado esquerdo você tem aí dados, backup, está lá a cópia. Ou seja, pode ver que não tem alteração nenhuma de uma coisa para outra. É a cópia fiel. Observou? Então está aí backup simples. Ctrl C, Ctrl V. Não há nada de mais nesse tipo de backup. Ou seja, é o backup feito por nós, usuários domésticos, na maioria das vezes. Tranquilo? Vamos ao próximo? Vai aparecer na sua tela o próximo, eu vou comentar. Normal, completo, total, global ou full. Um backup normal copia todos os arquivos selecionados e os marca como arquivos que passaram por backup. Ou seja, o atributo de arquivo é desmarcado. Com backups normais, você só precisa da cópia mais recente do arquivo para restaurar todos os arquivos. Geralmente, o backup normal é executado quando você cria um conjunto de backup pela primeira vez. O que grava? Arquivos e pastas selecionados. Limpa os marcadores? Sim. Compacta os dados e controla erros? Sim. E detalhes? Conhecido por completo, full, global, total. É demorado, requer muito espaço, mas é usado como início do processo de cópia. Bem, pode observar que esse backup aí é um dos backups mais importantes que tem, porque é o primeiro backup que você vai gerar no seu sistema. Ou seja, você vai pegar tudo aquilo que vai ser feito backup constantemente e vai gerar a primeira cópia desses dados. Então é aquele backup inicial que a empresa começa a fazer, ou seja, é o princípio, é a pirâmide, a plataforma dessa pirâmide aí. Pode ver que ele limpa os marcadores, então quando é feito esse backup, os marcadores estão desmarcados. Então você sabe que o backup foi atualizado. Faz a compactação de dados, mas mesmo assim ele vai ocupar muito espaço, por quê? Porque ele engloba tudo. Ele não vai fazer só de alguns, ele vai fazer de tudo. Por isso que ele é o primeiro, porque está tudo ali guardado. Vamos colocar aí o desenho, como apareceu do Simples, para você visualizar bem aí em casa. Olha lá. Backup normal. Segunda-feira, 23 horas. Então foi feito um backup aí normal, pode ver no desenho. Terça, 23 horas, é feito um outro normal. Então pode observar que o resultado é a soma dos dois. Então, percebeu? Segunda, fizemos um backup, está aqui. Terça, fizemos outro. Resultado, você tem, né, um acúmulo, ou seja, aquele backup ali que vai pegar tudo que for possível e guardar. Então, por isso que ele se torna aí o primeiro backup a ser feito. Normalmente, é assim que vai funcionar o procedimento. Vamos ao próximo? Então, vai aparecer na sua tela. Diário. Um backup diário copia todos os arquivos selecionados que foram modificados no dia de execução do backup diário. Os arquivos não são marcados como arquivos que passaram por backup. O atributo de arquivo não é desmarcado. O que grava? Arquivos e pastas criados ou alterados na data do backup. Limpa os marcadores? Não. Compacta os dados e controla erros? Sim. E detalhes, é gasto menos tempo e espaço, mas podem ser perdidos dados gravados no mesmo dia após o backup. Bem, esse backup, o próprio nome já diz tudo. É aquele backup que você escolhe no horário todo dia e você vai efetuar ele, você vai fazer a cópia daquilo. Então é feito só o backup do que foi gerado no dia. Ele não limpa os marcadores, então quando você fizer, os marcadores vão continuar, né, marcados. Faz a compactação de dados, né, o controle de erros, só que ele gasta menos tempo, exatamente por ser diariamente. Mas podem ser perdidos dados gravados no mesmo dia após o backup, ou seja, faço o backup todo dia às 16 horas, né, então só vou fazer nas 16 horas do próximo dia. Então se eu tiver algum problema nesse intervalo, eu perdi tudo. Por quê? Porque eu vou ter o backup só das 16 horas do dia anterior. Então ele pode ter aí esse problema que você pode ocasionar nos seus dados. Tranquilo?
muito usado em pequenas empresas. Você já percebeu que tem empresas que têm o disco da segunda, o backup da terça, o backup da quarta, o backup da quinta. É esse tipo de backup aí, o backup diário. Apareceu o desenho, diagrama, para a gente poder avaliar melhor. Olha lá, backup diário, onde tem segunda, 23 horas foi feito o primeiro, que é o backup normal, como foi citado já. Terça, 23 horas é feito o backup da terça-feira, que está em laranja. Consequência disso, está lá, backup, ó, terça de 0 a terça, 23 horas, está aí o backup feito. Então, mais uma vez, segunda, 23 horas, fizemos o normal. Terça, ou seja, no outro dia, foi feito o backup só da terça. Então, gerou um outro arquivo só de terça-feira. Pode ver, seriam arquivos diferentes. E se for na quarta, vai gerar outro backup da quarta-feira e por aí sucessivamente. É assim que trabalha esse sistema de backup diário. Vamos ao próximo. Vamos lá. Diferencial. Um backup diferencial copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental. Não marca os arquivos como arquivos que passaram por backup, ou seja, o atributo de arquivo não é desmarcado. Se você estiver executando uma combinação dos backups normal e diferencial, a restauração de arquivos e pastas exigirá o último backup normal e o último backup diferencial. O que grava? Grava arquivos e pastas criados ou alterados após o último backup. Limpa os marcadores? Não. Compacta os dados e controla erros? Sim. E detalhes, é acumulativo. A recuperação dos dados pode ser demorada se houverem muitas alterações.